Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas da TV Chico Xavier, a todos os inscritos, os membros, aqueles que acessam os conteúdos que a TV Chico Xavier, junto com vários companheiros, vários amigos do bem, ao longo desse nosso Brasil querido, vai trazendo e levando esses conhecimentos que é tão importante, principalmente nesse momento. E hoje estamos recebendo pela primeira vez o Rafael Siqueira, é lá de Niterói, e é o mais novo amigo do bem da TV Chico Xavier. E vai trazer o tema Vivendo com Jesus, e que possamos ter um momento de muito aprendizado. Que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe o nosso querido amigo do bem, Rafael Siqueira, e que ele traga, pela inspiração de seus amigos espirituais, né, a mensagem que todos nós desejamos. Uma boa noite, Rafael, muita paz, e fica com você aí a palavra. Boa noite, Vanzito. Boa noite a todos os amigos do bem. É uma alegria, uma satisfação poder partilhar esses momentos de espiritualidade, de vida com cada um de vocês. Vamos fazer uma prece, gente? Nosso amigo Jesus, como é bom estarmos aqui. Como é bom sabermos da sua presença nas nossas vidas. Vem estar conosco uma vez mais. Vem nos inspirar, nos abençoar, nos proteger. Olhe pelas nossas famílias. Olhe por todos aqueles que têm laborado nos 4 cantos do Brasil, nos 4 cantos do mundo, em favor do teu evangelho. Inspira-nos na noite de hoje e permita que a nossa conversa seja amparada pelos benfeitores da espiritualidade. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu sou Rafael Siqueira, estou falando com vocês aqui de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, fazendo uma ponte Rio de Janeiro, Paraíba. Peço aí a Jesus, a Francisco de Assis, aos benfeitores da espiritualidade que possam estar conosco ao tempo em que abraço a cada um de vocês que já se encontram presentes, aqueles que vão nos assistir posteriormente e que a gente possa ter momentos de pensar no amigo Jesus. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão. Homens lutam como feras. Vem, Senhor. Vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor. Vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Esses são versos de Cabete, musicados, mas que a gente inicia a nossa fala apenas declamando, porque nós somos convidados a viver com Jesus. Durante todo o tempo da nossa vida que nós vivemos sem Ele, nós nos perdemos muito. Quando pensamos na vida imortal que cada um de nós possui ao longo das reencarnações, ao longo da nossa vida imortal, nós que fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para a plenitude, quantas vezes nós nos perdemos? Quantas vezes nós caímos pelos caminhos do mundo? E viver com Jesus tem sido o grande remédio para que a gente possa se reencontrar. Que a gente possa, então, na noite de hoje, pensar que Jesus é um sol que ilumina as nossas vidas. Ele é o amigo de todas as horas, ele é a presença constante nos nossos lares, nas nossas famílias, e a quem devemos recorrer em todos os instantes. Eu estive pensando, antes de começar a nossa fala,
no sistema solar. Porque Jesus, sendo um sol, nós somos os planetas que gravitamos ao redor de Jesus. Os planetas conseguem viver sem o Sol? Da mesma forma, nós não conseguimos viver sem Jesus. Porque da mesma forma que o Sol ilumina, aquece, permite que os planetas girem numa determinada cadência, numa determinada frequência, nós fazemos o mesmo ao encalço do amor de Jesus. Nós nos perdemos quando nós saímos da frequência dessa divina estrela, desse sol das nossas vidas. Na nossa conversa desta noite, eu quero trazer algumas propostas de como nós podemos viver com Jesus. Quero cumprimentar aqui minha querida Arlete Veloso, uma companheira aqui de Niterói, a quem eu tive e tenho a oportunidade de conviver e ter para com ela laços de muito carinho, de muita ternura. Peço a Jesus nesse momento que a abençoe. Para viver com Jesus, num primeiro momento, nós precisamos aprender a amar. Quando a gente fala em amor, como o mundo atual tem se distanciado do amor. Porque vejam, a tônica do evangelho de Jesus é o amor. Foi o que ele anunciou para cada um de nós. Ao abrirmos a página de João, no capítulo 15, versículo 12, lá está exarado: o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Mas será que nós temos amado uns aos outros? Amado as pessoas do jeito que elas são? Quando nós olhamos para o mundo, ainda de tantas guerras, de tantas dissipações, de tantos desencontros, a pergunta que eu me faço diariamente: será que nós temos vivido com Jesus? E que amor é esse que Jesus veio nos ensinar? Dou boa noite aí olha, se eu errar o nome, você me corrija. Loiva Kornop. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Que amor é esse que Jesus veio nos ensinar? Porque quando a gente faz uma comparação do Novo Testamento com o Antigo Testamento, nós nos damos conta que Moisés já falava sobre o amor. Quando a gente abre a página de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, lá está escrito: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando a gente abre o Levítico, capítulo 19, versículo 18, lá está escrito: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que Jesus veio falar de amor que Moisés já não tenha falado? Qual a grande proposta da vinda de Jesus para aquecer os nossos corações? É uma pergunta que eu me fazia. Quando me dei conta que Jesus ensinou um plus, um algo a mais quando tratamos do amor. Porque a lei antiga era uma lei que falava sim do amor a Deus, que falava sim do amor ao semelhante, mas esse semelhante era aquele que comungava dos mesmos propósitos. Era aquele que estava no mesmo encaixe ideológico, religioso. Era necessariamente o próximo que estava próximo de mim. Jesus veio elastecer esse sentido de amor. Porque quando a gente abre o livro de Mateus, no capítulo 5, versículos 43 e 44, Jesus tem ocasião de anunciar: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu proponho algo diferente. Ama o teu inimigo, fazei o bem àquele que vos persegue, orai por aquele que vos calunia. Olha que proposta de Jesus. Daí, pensar no amor que foi trazido por Jesus é estabelecer que nós precisamos amar os nossos inimigos, as pessoas com as quais não gostaríamos de conviver, as pessoas que pensam diferente de nós, as pessoas que nos apontam o dedo em riste, aquelas pessoas que, se a gente encontrar na rua, a nossa vontade seria de atravessar. Eu tenho certeza que vocês que me escutam
passou pela mente de vocês uma pessoa, ou algumas, que a gente não gostaria sequer de conviver? Porque será que é fácil amar os nossos inimigos? Será que é fácil amar as pessoas que estão numa relação de animosidade para conosco? Mas aí vem o Espiritismo. E aderindo a essa fala de Jesus de amor aos inimigos, explica para nós o que representa esse amor. Porque quando a gente abre o Livro dos Espíritos, em a questão 887, Allan Kardec indaga aos imortais: como eu vou amar o meu inimigo? Não seria contrário às minhas aptidões naturais? Não seria um contrassenso? Não seria até mesmo difícil para mim amar o meu inimigo? E os bons espíritos respondem: não é o mesmo amor que você tem para com as pessoas que são próximas. Não é o mesmo amor que você tem para com as pessoas que você gosta. Amar o vosso inimigo é não devolver o mal com o mal. Mas alguém que te faz o mal, você devolve com o bem. Alguém que te faz o mal, você ora por ela. Alguém que te traz um desgosto, você não se vinga. Isso é amar o inimigo. Porque observem, eu tenho 2 anjos tutelares dentro da minha casa. E tenho também um cachorrinho que está aqui debaixo da mesa, doido para eu dar a janta para ele. Mas eu acho que a Gabriele já deu, a minha esposa. Vocês acham que eu vou conseguir amar a pessoa com a qual eu tenho dificuldade, da mesma forma que eu amo a minha esposa, que eu amo a minha filha Clara, que eu amo os meus pais? E a proposta não é essa, gente. O amor é diferente mesmo. Agora, a pessoa que me aponta o dedo em riste, eu não preciso apontar o dedo em riste para ela. Isso é viver com Jesus. A pessoa que me faz o mal, eu não preciso querer nem fazer o mal para ela. Deixe que ela fique com a responsabilidade do seu equívoco. A pessoa que fala mal de mim nas redes sociais, eu não preciso fazer do mesmo jeito. Deixe que ela arque com as consequências dos seus atos. Compreenderam? Amar, então, os nossos inimigos é não se vingar. Não querer o mal de ninguém. E se a gente ainda tem dificuldade de devolver o mal que me fazem com o bem, que eu ore. Ore por aquela pessoa. Todas as vezes que me vem algum pensamento, algum sentimento do tipo, eu queria pegar aquela pessoa e dar uns pescoções nela, porque isso passa pela cabeça de todos nós. Ninguém é o anjo que gostaria de ser. Nós ainda temos a nossa humanidade, as nossas raivas, as nossas dificuldades, mas nós temos um poderoso elemento chamado oração. Ore. Peça ajuda a Deus. Peça a presença de Jesus para que a gente consiga dissipar esse sentimento e depois faça uma força a mais. Ore por aquela pessoa, porque talvez ela não seja tão má quanto você pensa. Ela é um filho de Deus. Ela errou com você, talvez porque esteja num mau momento, talvez porque ainda não tenha alcançado o mesmo nível de compreensão que o seu. Amar os inimigos é orar pelas pessoas. Amar os inimigos é não se vingar. Daí nós entendemos que viver com Jesus é exercitar esse amor de uma forma ampla. Será que nós temos conseguido agir de tal forma? Quando a gente olha para o mundo atual, quantas divisões, quantas discussões intermináveis entre as pessoas, quantos muros que nós estamos criando pelos mais variados motivos. Há pessoas que não conversam mais porque votam diferente, porque têm ideologias de vida diferentes. Há pessoas que não conversam mais porque têm religião diferente. Há pessoas que não conseguem conviver mais porque discordam sobre um determinado ponto da vida. Gente, amar o inimigo não quer dizer que eu vou pensar igual a ele, que eu vou agir igual a ele. Não é uniformizar as pessoas, mas é aprender a conviver, cada um com seu cada qual, entendendo que no mundo
é um grande canteiro de Deus. Existem rosas, crisântemos, cravos. Já pensou se no mundo existisse só um tipo de flor? Foi o que o Hitler tentou fazer na Segunda Grande Guerra Mundial, porque ele achava que bom eram só os alemães. Diga-se de passagem, branco, loiro, dos olhos azuis e que fosse religioso. Mas ele se deu conta que na Alemanha tinha ciganos, tinha homossexuais, tinha particularmente judeus que ele detestava. Mas nós não vamos entrar aqui em razões históricas do nazismo. A nossa questão é: por que eu odeio a outra pessoa quando Jesus me ensinou a amar? Por que a outra pessoa é diferente de mim, é menor do que eu, porque ela tem uma cor de pele diferente, uma religião diferente? Vejam, a grande proposta dos dias atuais é nós convergirmos, entendendo uns aos outros da forma que eles são, não da forma que eu gostaria que as pessoas fossem. Porque o amor é um exercício de diversidade, de inclusão, é um exercício de um abraço. Pense em Jesus abraçando as pessoas. Jesus, quando esteve conosco, ele não abraçou só os judeus, ele abraçou a mulher Ciro-fenícia, que não era judia. Jesus chamou para ser apóstola, porque hoje a igreja já trata Maria de Magdala como apóstola, uma mulher que vivia no adultério, conforme as anotações de Humberto de Campos no livro Boa Nova. Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões, Dimas e Giestas. E virando para Dimas, disse: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Jesus esteve com o publicano. Aliás, Jesus pediu a um publicano para ir na casa dele poder ter a refeição. Zaqueu. Jesus igualmente transformou um publicano em discípulo, porque Mateus, que inicialmente era Levi, Mateus, Levi, tornou-se discípulo de Jesus. Por que a gente faz divisões que Jesus não fazia? Viver com Jesus, então, é olhar para as pessoas e entender: ele é meu irmão. Daí, o judeu vai olhar para o palestino: ele é meu irmão. E não vai achar que o palestino é um terrorista. E nem o palestino vai olhar para o judeu e achar: ele quer me destruir. Observem, isso são coisas da nossa dificuldade de amar. Quando a gente olha, por exemplo, para a guerra na Ucrânia, tanto os russos quanto os ucranianos são cristãos, mas talvez não tenham entendido a proposta de Jesus, porque se Jesus mandou que as pessoas amassem, por que a guerra? Por que a gente vive em pé de guerra aqui no Brasil? Quando a gente ouve falar que mulheres descem das comunidades e são agredidas porque professam o candomblé. E às vezes nós mesmos nos arrogamos na condição de sermos superiores aos candomblecistas. Vejam, o nosso exercício é o exercício do amor, indistintamente. A quem quer que seja. Primeiro exercício, então, de viver com Jesus, exercício do amor. Segundo exercício para viver com Jesus, exercício do perdão. Como tem sido tão necessário o perdão nos dias atuais. Como as pessoas têm tanta dificuldade de perdoar. Quando a gente abre o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22, consta que Simão Pedro vai até Jesus e lhe indaga: mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? Até 7 vezes? E Jesus lhe responde: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Se a gente fizer essa conta de multiplicação, dá 490. Mas, para entender Jesus, nós precisamos entender a cultura na qual ele estava inserido. 70 vezes 7 é uma expressão idiomática do hebraico, que quer dizer infinitas vezes.
cada ato, cada ofensa. Todas as vezes que formos agredidos, nós precisamos perdoar infinitas vezes, porque o perdão é libertador. Nós temos dificuldade de perdoar e igualmente de pedir perdão. Por quê? Porque ainda remanescem em nós dois vícios constantes de O Livro dos Espíritos, questão 785, questão 913, o orgulho e o egoísmo. O que é o orgulho? Tudo que é meu é melhor. Eu falo melhor do que você. As minhas coisas são mais belas, mais importantes. Você não consegue viver sem mim. A minha raça, o meu jeito de pensar é mais importante. Orgulho, gente. E o que é egoísmo? O adoecimento, ismo, do ego, do eu. Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Não me importa se você tem fome, se eu não tiver, o problema é seu. Não me importa se você está passando necessidade. Se na minha casa eu tenho todas as coisas, o problema é seu, do governo, da sociedade. Isso é egoísmo. Então a gente tem dificuldade de perdoar as pessoas porque a gente é orgulhoso. Se fulano errou para comigo, vai ter que pagar. E a gente ainda coloca Deus na história. Deus vai te cobrar, mas Deus não cobra nada, gente. E ainda tem a outra face do perdão, porque o orgulho nos impede de pedir perdão. Eu costumo falar com a Gabriele, que é a minha esposa, você me perdoa por hoje, por ontem e por aquilo que ainda eu vou fazer. Mas, Rafael, você quer que eu te dê um salvo-conduto por coisas do futuro? Porque eu erro todos os dias. Aliás, nós erramos todos os dias. E quando nós temos a compreensão de que nós somos seres falíveis, fica mais fácil perdoar as outras pessoas. Pensemos nisso. Pensemos que viver com Jesus é exercitar diariamente o perdão. Mas muitas pessoas têm falsas compreensões do que seja o perdão. Eu quero dizer para vocês 3 coisas que o perdão não é, para depois dizer 3 passos para o perdão. Perdoar não é esquecer, tá, gente? Muitas pessoas pensam que perdoar é esquecer, mas esquecimento é um fenômeno de memória. Alguém, quando tem Alzheimer, esquece, mas não quer dizer que perdoou. Alguém, quando tem uma disfunção do hipocampo, pode esquecer, mas não quer dizer que perdoou. Perdoar a gente lembra. Eu lembro quem me agrediu. Eu lembro quem me fez mal. Eu lembro quem fez aquele post danadinho nas redes sociais. Mas a gente lembra procurando não guardar ressentimento. Porque o ressentimento faz mal para mim, não faz mal para outra pessoa. Aliás, William Shakespeare, quando escreveu o grande clássico Hamlet, ele cunhou uma frase muito peculiar. Guardar ressentimento é tal qual tomar um cálice de veneno e esperar que o outro morra. Em verdade, quem vai morrendo aos poucos somos nós mesmos. Daí, perdoar não é esquecer. Perdoar não é igualmente concordar ou absolver a outra pessoa. Talvez a nossa maior dificuldade de perdoar seja: eu não concordo com o que você fez e nem vou te absolver. Não é para concordar, gente. O que a pessoa fez é errado, ela vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. Eu só não preciso cobrar. Guardem isso. Perdoar é deixar eu de cobrar, porque se a pessoa errou, ela que se ajuste. Ela que arque com as consequências dos seus erros. Eu não tenho a adaga da justiça nas minhas mãos, porque a justiça vem do alto, vem de uma lei chamada causa e efeito. Se eu planto espinhos, eu colho espinhos. Agora, se eu planto rosas, eu colho rosas. Deixo o problema para com a pessoa, que nós sigamos em paz. Perdoar igualmente não é negar o sentimento.
Porque tem pessoas que acham que não vão sentir. Vão sentir. Uma traição dói, dá raiva. A gente fica magoado e às vezes demora para diluir. Perdoar não é negar que sentiu raiva, porque todo mundo tem sentimento. Aliás, se vocês viram divertidamente, vão chegar à conclusão que não existe sentimento ruim. O que existe é manifestação negativa do sentimento. Isso é terapia cognitivo-comportamental. Porque os sentimentos existem porque são sentidos. Fazem parte da nossa estrutura psíquica. Então não é problema sentir raiva. O problema é quando eu transformo a minha raiva em atitudes. E bato em alguém. E mato alguém. Porque aí eu passo a ser responsável pelos meus atos. Daí, vamos sentir raiva. Se alguém pisar no meu pé, eu não vou virar para a pessoa e dizer assim, muito obrigado, você pisou no meu pé. Fez o meu dia muito feliz. Quem é que faz isso? Ninguém. Mas a gente pode não devolver a ofensa. Trabalhar com aquele sentimento, diluindo aquele sentimento. Não permitindo que ele tome a nossa casa mental e nos torne refém dele. Nós controlamos os sentimentos, ao invés de sermos controlados por eles. Agora que nós falamos o que o perdão não é, nós vamos traçar 3 passos para o perdão. E o primeiro passo é, se você ainda não consegue perdoar, desculpe. É um primeiro passo. Porque desculpar quer dizer retirar a culpa. Ninguém tem culpa de nada. Quem errou, talvez tenha feito o melhor que conseguiu. Já pensaram nisso? Talvez seja um espírito num grau evolutivo que o que ele fez foi o máximo que ele conseguiu fazer. Às vezes a gente olha para uma pessoa hoje, nossa, mas fulano é capaz de fazer isso? E já é uma evolução. Porque numa vida passada ele fazia muito pior. Em 2 encarnações passadas ele era um carniceiro. Hoje ele pode apenas ter te traído. Vejam, evolução. Desculpe as pessoas, tire a culpa das pessoas e faça o exercício de tirar a própria culpa também, porque o auto-perdão faz parte do nosso exercício de crescimento. Pensemos nisso, porque desculpar e autodesculpar-se é viver com Jesus. Segundo passo para o perdão, empatia. Empatia, gente, não é se colocar no lugar do outro. Quando você fala em empatia, todo mundo tem uma definição pronta. É eu me colocar no lugar da outra pessoa. Eu nunca vou conseguir me colocar no lugar da outra pessoa. Até porque, se eu me colocasse, eu faria exatamente igual a ela. E é mais engraçado que a gente quer se colocar no lugar da outra pessoa para agir como se fôssemos nós, quando a outra pessoa age sob o guante do seu sentimento. Então, empatia não é se colocar no lugar da outra pessoa. Empatia é um exercício de aproximação, de conexão com o sentimento da outra pessoa, procurando entender por que ela agiu daquela forma. Existem razões. Da mesma forma que eu tenho razões para agir da forma como eu agi. O exercício da empatia, então, é um exercício de conectar as minhas vulnerabilidades com as vulnerabilidades da outra pessoa. É um abraço que eu dou na outra pessoa, entendendo, ela é frágil, eu sou frágil também. Daí eu desculpo. Até chegar no terceiro passo para o perdão, libertação. E vejam, eu não estou libertando quem errou, eu estou me libertando. Isso é viver com Jesus. Eu estou me libertando do passado. Porque quem não perdoa, revive o passado todos os dias. Porque o ontem se torna hoje. O 10 anos atrás se torna hoje. A encarnação que nós tivemos no século XVI se torna hoje. Vejam,
se não é o que acontece numa reunião mediúnica. Quando a gente recebe um espírito, eu odeio fulano. E por quê? Porque no século XV ele foi um obsessor, na época da Inquisição Portuguesa, ele me matou. E a gente pergunta assim, meu irmão, nós estamos no século XXI, tem pelo menos 5 séculos que você vem tornando o passado presente. E quem sofre é você. Por que você não perdoa? Isso não quer dizer que a pessoa que você persegue não vai ter que arcar com as consequências dos seus erros. Isso quer dizer que você vai encontrar um caminho para a felicidade. Olha que interessante. Perdoar é isso, é se libertar. Perdoar, igualmente, é não dar poder ao agressor de interferir na minha vida. Porque quando eu não perdoo o agressor não sai da minha cabeça. É um paradoxo. Quanto mais eu odeio, mais ele não sai da minha cabeça, porque eu penso nele o dia inteiro. E às vezes perco uma noite de sono pensando no marido que me traiu, pensando no filho que me abandonou, pensando na pessoa, no chefe do trabalho. É engraçado. A pessoa me agride e eu só penso nela. Eu estou empoderando a pessoa de definir a minha vida. E a gente adoece. Perdoar é deixar de adoecer. É fazer um compromisso com a saúde, com a alegria e com a paz. Viver com Jesus, então, é amar. Viver com Jesus é perdoar. Viver com Jesus é entender que nós somos seres imortais. Como isso, Rafael? Bom, foi o que Jesus nos falou lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Não vos turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Observem, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas voltarei, porque eu hei de guardar um local para vocês, que são os filhos amados do meu coração. Que casas são essas que Jesus nos falou, senão a vida que estua no plano espiritual? A vida que existe em outros orbes tão diferentes da Terra. É bom que se diga que nós estamos rodeados por 2 trilhões de galáxias. Nem pense em quantos zeros existem, tá, gente? Porque são muitos. Uma dessas galáxias é a Via Láctea. Só na Via Láctea tem cerca de 100 a 400 bilhões de sóis. Era disso que Jesus estava falando. Então, quando o Rafael desencarnar, ele vai para o plano espiritual. Vai para alguma colônia espiritual. Vai para o nosso lar? Eu acho que eu não tenho merecimento para isso, mas quem sabe? Mas existem outras. Porque nós, os espíritas, achamos que só existe a colônia nosso lar. Mas existe a colônia Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, a colônia Redenção, entre tantas outras. Então, não temam pela desencarnação. O que a gente deve temer é pela forma como estamos vivendo, o que estamos fazendo da nossa vida. Tem muita gente que se preocupa com a vida depois da morte, quando deveriam se preocupar com a vida antes da morte, porque a vida é um contínuo. A gente vai desencarnar e continuar vivendo no al de lá, da mesma forma que a gente vive agora. Se eu sou uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que procuro agir com retidão, eu serei no plano espiritual da mesma forma que eu estou aqui. Estarei com pessoas vinculadas à mesma sintonia mental. Estarei em lugares com pessoas que vibram no mesmo naipe, no mesmo diapasão. Diapasão, gente, é aquele instrumento para a gente afinar um violão, um piano. Por exemplo, se eu estou em dó
eu estarei com outras pessoas afinadas em dó. Olha que interessante isso. E a gente ouve falar de Vale dos Suicidas. Onde é o Vale dos Suicidas? Pessoas que tiraram a própria vida, que se encontram no diapasão da decepção com a vida. Tiraram a própria vida, extinguiram a vida achando que iriam matar-se. Ouvimos falar de umbral. O que é um umbral? É um lugar físico? Não. É um lugar de pessoas que vibram na faixa do desespero, na faixa de achar que poderiam ter feito um pouco mais, na faixa do desânimo, na faixa de acharem que perderam tempo, quando deveriam ter feito o exercício da espiritualidade quando ainda estavam encarnados. Viver com Jesus é viver a imortalidade quando ainda estamos encarnados. Porque desencarnar é apenas atravessar de uma margem do rio para o outro lado. Todos nós vamos atravessar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós sabemos que vamos fazer essa travessia. Quando então ouvirmos, o pai desencarnou, nós não perdemos o nosso pai. Perder, a gente perde um celular. Perder, a gente perde um caderno. O nosso pai desencarna. Nossos filhos desencarnam. As pessoas atravessaram o grande rio da imortalidade, mas elas permanecem vivas, comunicando-se com nós, conosco, pelas vibrações do sentimento. Quantas são as vezes que nós sonhamos com eles e dizemos ao acordar, tive um sonho tão bonito com a mamãe. É porque ela te visitou num sonho. Quantas vezes a gente lembra de um familiar querido e os nossos cabelos, os nossos pelos se eriçam? Aí eu estava pensando em vovô. É porque ele se aproximou. Quantas vezes a gente tem vontade de chorar e diz assim, aí eu comecei a chorar do nada. Bom, não foi do nada. Alguma entidade espiritual se aproximou e você foi às lágrimas. Quer dizer que eu sou médium? Todos nós o somos. Capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Todo aquele que sente num grau qualquer a aproximação dos espíritos é por essa razão considerada médium. Todos nós temos a capacidade de sentir, de sonhar, de ter variações do humor. Nada obstante, chamemos de médium apenas aqueles em que essa faculdade é mais desenvolvida, é mais ostensiva. Mas todos nós somos médiuns. Já viram aqueles dias que a gente fica mais perturbado, mais agitado, mais ansioso? É porque aí se aproxima um espírito que não é um espírito elevado, mas isso não quer dizer que seja um obsessor. Às vezes alguém que se aproxima e nesse momento o melhor a fazer não é tentar vincular-se ao espírito, mas orar. Porque, como dizia o apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, todos nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Viver com Jesus é viver como um imortal. Pensar como um imortal. Porque eu percebo que as pessoas pensam como a tal dia eu vou morrer. E como eu não sei o dia e a hora, deixa eu gozar a vida, porque eu não sei quando eu vou morrer. Mas depois que você morrer, você vai continuar vivendo. E tudo que você fez voltará para você como uma proposta de corrigenda. E se você foi virtuoso, voltará para você como uma proposta de receber, na linguagem evangélica, o galardão, a recompensa. Que nós nos acostumemos a falar como imortais. Porque já dizia o apóstolo Paulo, fala o que convém à sã doutrina. Tudo que a gente fala repercute na vida das pessoas. Nós somos responsáveis por tudo que nós falamos, pelas ideias mentais que nós plasmamos na cabeça das pessoas. Isso quer dizer que se eu faço fofoca, eu sou responsável pela fofoca. Se eu calunio, eu sou responsável pela calúnia. Se eu
compartilho mensagens nas redes sociais que eu não sei a procedência, eu sou responsável por aquelas mensagens, sobretudo porque eu sou imortal. Quarta proposta para nós vivermos com Jesus: desapego das coisas materiais. Desapego, gente, não é renúncia. 2 verbos. Desapegar, a proposta de Jesus, o que não quer dizer renunciar, virar um eremita, um ermitão, um frade. Se eu quiser fazê-lo, cada um sabe das suas possibilidades. Mas a proposta de Jesus é desapega. Lembram-se da propaganda da OLX? Desapega, desapega, desapega. Por quê? Quando a gente desencarnar, nós não vamos levar nada. Nada que eu tenho, eu levarei. Tudo que eu sou, vai comigo. O que isso nos traz de conclusão? Se eu tenho um carro serve para me levar de uma origem a um destino. Agora, se eu me apego ao carro, o dia que aquele carro é batido, o dia que eu não tenho dinheiro mais e preciso vender o carro, acaba a minha vida. Por quê? Porque eu coloquei o meu coração no bem material. E Jesus já dizia: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se eu me apego a uma casa, e é bom termos uma casa, uma cama para dormir, um sofá para que a gente possa recostar-se depois de um dia de um trabalho, mas se eu me apego fervorosamente àquela casa, aos meus objetos, às minhas coisas, quando eu desencarnar, eu fico preso àquela casa. E aí a gente ouve falar das casas mal assombradas. Não são as casas que são mal assombradas, são os espíritos que ainda se julgam presos na casa que permanecem lá. Então as pessoas entram e sentem a vibração do antigo dono, que ao invés de dar curso à sua vida, estar em alguma colônia, aprendendo algo diferente, dando sequência ao seu aprendizado, permanece lá dentro da sua casa. Essa casa é minha, esse carro é meu, essas roupas são minhas. E o benfeitor André Luiz traz uma lição na sua série no plano espiritual que é notável. Quando um dia um benfeitor que lhe acompanhava, ele divisa um homem distante. O homem estava desencarnado, tá, gente? E olhando de perto, ele se dá conta, era o seu avô, que remexia lama no chão. Lama na zona umbralina onde ele se encontrava. E ele remexia lama. E aquele gesto se repetia. E ele: eu preciso ajudar o meu avô. E o benfeitor: André, o seu avô acostumou-se tanto à posse do ouro que ele criou uma ideia mental, criou uma verdadeira vinculação. Ele está semeando lama, achando que é ouro. Ele já está aí há tanto tempo, porque criou uma ideoplastia. Percebam, meus amigos, nós fazemos essas plastificações do nosso pensamento quando a gente se prende às coisas. Há pessoas que não saem de dentro dos bancos, refiro meus espíritos, porque estão vigiando o dinheiro na caderneta de poupança. Por isso que tem gente que não gosta nem de entrar em banco, porque depara-se com o dono do dinheiro da caderneta de poupança. É curioso como nós somos. Por isso Jesus nos convidou, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus, toda a sua glória e toda a sua justiça, e o resto ser-vos-á acrescentado. Que proposta de Jesus! Ele não nos pede buscar somente, unicamente, mas ele nos pede buscar primeiro, porque eu, Rafael, tenho que comprar o leite da minha filha, tenho que pagar a conta de luz, a conta de água, eu preciso de dinheiro, mas eu não posso permitir que o dinheiro me possua. Porque o dia que o dinheiro me possuir, eu fico escravo dele. O que vai ser de mim depois que eu desencarnar? Ou o que será de mim quando ainda encarnado eu estou? Houve uma crise no mundo em 1929, o crack da Bolsa de Nova York.
A bolsa quebrou. Os milionários nova-iorquinos, da noite para o dia, ficaram sem nada. E em Wall Street, as pessoas se lançaram em cima dos prédios e se atiraram, porque elas tinham tudo, menos o essencial. E quando perderam tudo que julgavam que tinham, elas se suicidaram. Porque, em verdade, elas não tinham nada. Não tinham esperança. Não tinham crença, fé em Deus. Não tinham os valores que exornam a alma. Não tinham amigos. Não tinham a certeza da imortalidade. Então a bolsa quebrou e os milionários quebraram junto. O que é da nossa vida? O que será de nós se nós depositarmos tudo que achamos que temos nas coisas? Pensemos em quem nós somos. Pensemos nos amigos que estão ao nosso redor. Pensemos nas pessoas que nós podemos ajudar. Pensemos no número de lágrimas que nós podemos enxugar, porque esse será o nosso distintivo no plano espiritual. Isso é viver com Jesus. O tempo passou depressa, chegamos na nossa quinta proposta, porque viver com Jesus é trabalhar no bem. Como a gente hoje se cansa tão facilmente. Como a gente hoje vem perdendo o entusiasmo, vem nos entregando, vimos nos entregando ao cansaço, ao ócio, à preguiça. O mundo não tem jeito mais. Tem sim. Nós que muitas vezes perdemos a nossa fé, o nosso entusiasmo. Quantas vezes, mas eu quero saber de casa espírita, mas não. Não quero saber mais de movimento espírita, porque eu me decepcionei. Me decepcionei com as pessoas, me decepcionei com as coisas. Mas Jesus nunca te decepcionou. O amor nunca vai te decepcionar. Pensemos nisso, meus amigos. E pensemos que quando a gente trabalha no bem, por mais que as pessoas não nos reconheçam, Jesus está ao nosso lado. Por mais que nós recebamos dedos em rixa apontando para nós, a nossa consciência deve estar tranquila. Eu me recordo de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, quando os discípulos disseram para ele, bom mestre, e ele respondeu, bom não, bom é Deus que está nos céus. Mestre, sim, eu sou o vosso mestre, mas não pensais que eu vim ao mundo para ser servido, mas para servir. Será que nós estamos servindo tal qual Jesus serviu? Há uma outra cena de Jesus que me toca muito o coração. Quando ele, no Sermão do Cenáculo, que começa ali em João capítulo 13, termina em João 17, quando Jesus não coloca o íntimo com os apóstolos, ele resolve lavar o pé dos seus discípulos. E vai lavando um por um, até chegar nos pés de Simão Pedro. Uma particularidade, gente. Na época de Israel, quem lavava os pés eram os escravos. Então Jesus equiparou-se a um escravo. Era um escravo que, quando o seu senhor chegava, ele colocava uma toalha na cintura, abaixava-se e lavava os pés do seu senhor. Porque as estradas eram poeirentas, as estradas eram íngremes, fazia muito calor. A Judeia era composta de muitos desertos, então a pessoa chegava cansada. Havia o ritual de lavar-se os pés, colocar óleo e a pessoa descansar. Os escravos faziam isso com os seus donos. Então Jesus repete o ato do escravo, do servo, e vai lavar o pé dos discípulos. E quando vai lavar os pés de Simão Pedro, ele, como mestre, vai lavar o pé do discípulo. E Jesus diz a Simão Pedro, se eu não lavar os seus pés, tu não terás parte comigo. Simão Pedro tinha uma personalidade muito parecida com a nossa, porque querendo se aproveitar dessa fala de Jesus, ele redargue, já que é assim,
não lave apenas os meus pés, Senhor, mas lave o meu corpo inteiro. Mas Jesus queria deixar um símbolo: humildade, serviço no bem. Nós não somos maiores que ninguém. Nós não vivemos em castas. O homem mais luminoso que veio ao mundo serviu, lavou os pés e nos pediu que nós fizéssemos o mesmo. Simão, eu estou lavando os vossos pés para que vocês entendam que estão no mundo para servir. Simão Pedro entendeu. Porque, mesmo tendo negado Jesus por 3 vezes a posteriori, ele foi o discípulo que de fraco se fez forte. E se não fosse por Simão Pedro e por Paulo, nós não teríamos o cristianismo e nem teríamos hoje o espiritismo. Por volta do ano 66, do primeiro século, já em Roma, consta da história, narram os historiadores que Simão Pedro estava em Roma para dar testemunha de Jesus, quando, por ordem de Nero, um dos imperadores mais covardes, Paulo deveria ser decepado a sua cabeça, degolado, e Simão Pedro deveria ser crucificado. E Simão Pedro: eu não mereço essa distinção. O homem que morreu na cruz lavou os meus pés. Então, podem me crucificar, mas o façam de ponta cabeça. Queria Simão Pedro dizer: depois que Jesus lavou os meus pés, depois que ele me recolheu da margem do lago de Genezaré, me convidou a pescar almas, ao invés de só pescar peixes, eu entendi que nós estamos no mundo para amar, para servir, para falar do evangelho. Podem me crucificar, mas façam de ponta cabeça, porque eu cumpri com aquilo que ele me pediu. Meus amigos, que nós possamos cumprir com a mensagem de Jesus, porque viver com Jesus é elaborar no bem, é fazer o que estiver ao nosso alcance, sem perguntar até quando. É entregar nossas mãos ao serviço do bem, sem olhar a quem. É servir sem reclamar qualquer tipo de consideração. É entender que nós estamos no mundo para agir tal qual o pequeno beija-flor. Porque na fábula, o beija-flor pegava gotículas de água para apagar o incêndio. Hoje é o mundo que está crepitando. E o beija-flor pegava gotículas de água para apagar o incêndio. O elefante, uma tromba enorme, diz para o beija-flor: tu deves ser cristão, beija-flor. Sim, eu sou. Mas você e os cristãos, um biquinho tão pequenininho, você acha que vai apagar o incêndio? Responde o beija-flor: eu estou fazendo a minha parte. Já você, com essa tromba enorme, se estivesse me ajudando, o trabalho poderia ser feito mais a contento. Mas, infelizmente, você só faz me criticar. Deixemos as críticas de lado. Deixemos de lado as pessoas que nos criticam, porque viver como Jesus e entre Jesus, na proposta do seu evangelho, é amar, perdoar, desapegar-se das coisas materiais, entender que nós somos imortais e servir ontem, hoje e amanhã. Venha então, Jesus amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências
e fazer feliz o mundo. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo grande e até uma próxima.